Olá, meus amigos, estamos de volta para a segunda parte do programa sobre Concórdia. Muita gente perguntou se o jogo já saiu no Brasil. Sim, saiu no Brasil e foi pela Redbox Editora. Tá em português o jogo e tal, tá bem legal. Então vamos lá para a segunda parte, falar de mais 4 províncias aí do Império Romano que a gente vê no jogo. Então vamos lá. A quinta província é a Itália. A Itália, que era uma província lá do Império Romano, tá? A Itália era um conjunto de territórios, tá? E a Itália é onde fica Roma, né? A sede do Império Romano do Ocidente, tá? Já no século IV a.C., né, um grande sistema de alianças criado por Roma uniu as cidades durante várias guerras. Então, o norte da Itália, tá, foi tomado dos etruscos, tá, e o sul da Itália foi tomado dos gregos, né? O sul da Itália eram várias colônias gregas, tá, e o Império Romano tomou essas colônias para eles, tá. E o jogo, tá, o Concórdia, ele se passa durante o Império, tá, e se passa durante um grande período de paz, conhecido como a Pax Romana, tá. E durante esse período de paz que se ergueu em Roma, tá? E esse período de paz durante esse período de paz, Roma chegou a ter pouco mais de 1 milhão de habitantes. Mas no século IV já, depois de Cristo, né? Eu falei do século IV antes de Cristo, mas no século IV depois de Cristo, durante o período das migrações bárbaras, tá? Roma acabou ficando enfraquecida, tá? E foi atacada em 410 pelos visigodos e em 455 pelos vândalos. Tá? E no mapa a gente vê lá Roma, que é a mesma cidade de hoje, e é onde os jogadores começam. Tá? Vamos lá para a próxima província. A próxima província é a Mauritânia. Tá? Embora hoje exista na África um país com esse nome, tá? A Mauritânia romana ficava onde é o Marrocos e uma parte da Argélia, tá? E as cidades e também onde ficam as cidades espanholas de Ceuta e Melilla, tá? É estranho, tem cidades espanholas ainda na África até hoje, tá? Ceuta e Melilla estão na África, mas são territórios, são cidades independentes da Espanha, tá? São territórios independentes, tá? Territórios autônomos da Espanha, tá? E quando Cartago caiu, tá, em 146 a.C., o imperador Augusto fundou ali uma nova Cartago, nas ruínas da antiga cidade. E durante as migrações bárbaras, novamente, os vândalos também invadiram a Mauritânia ali, só que através da Península Ibérica, ali onde é a Espanha e Portugal. Tá? E no mapa do jogo a gente vê a cidade de Russadir, que é a atual cidade de Melilla, que eu falei agora, que embora fique na África, é uma cidade autônoma da Espanha. Eu falei aqui das invasões bárbaras, né? Foi invadido pelos vândalos, né? Os vândalos eram um grupo, né? Um dos povos bárbaros, né? Um dos povos bárbaros, e é daí que vem o termo vandalismo, né? Porque eles chegavam lá e acabavam com tudo. Então daí vem o termo vandalismo que a gente conhece hoje. A próxima província é a Dácia, tá? Ou também conhecida como Dácia Trajana, pois foi conquistada pelo Imperador Trajano. Nós já falamos dele no programa Jogada Histórica número 8. Tá? E a Dácia ficava onde hoje é parte da Romênia. Então vamos lá falar um pouco da Dácia. Tá? No inverno de 86 a.C., tá? Hordas de guerreiros dácios atravessaram o rio Danúbio e atacaram os romanos. Os ataques deles eram muito ferozes, tá? E a batalha durou por todo o inverno de 86. Mas finalmente, né, o Imperador Trajano conseguiu derrotar os dácios. Então o Imperador Trajano conseguiu derrotar os dácios, só que eles só foram completamente conquistados no ano de 106, tá? Após uma sangrenta batalha. Tá? E os espólios da batalha foram levados para Roma e ajudaram o Trajano a construir várias das suas obras, né, que ele fez em Roma na época. Inclusive, por exemplo, o Fórum Trajano, né, que a gente vê no jogo Trajano, foi construído ali com espólios e ruínas ali trazidas da Dácia. Tá? E no mapa do jogo,
a gente vê a cidade de Tomis, que é a atual cidade de Constança, na Romênia, que é uma cidade turística muito famosa da Romênia. E a próxima e última província que a gente vai falar hoje aqui é Elas, né? Você talvez não conheça esse nome, né, Elas, pelo nome, mas você com certeza sabe do que a gente está falando. Elas é a palavra grega para Grécia. Tá? Na Grécia, em grego, a Grécia é chamada de Elas. Tá? Mas os romanos chamavam a província também de Achéa. Tá? E a região foi tomada em 146 a.C. e fazia parte da Macedônia. Na época, né, na época a Grécia exportava bastante educação. Né? Exatamente, exportava educação, além de outros produtos, como vinho também. E os romanos viam elas como um grande museu a céu aberto. Eles adoravam a filosofia, a cultura grega, tanto que pegaram muita coisa dali para sua própria cultura. Tá? E na partição do Império Romano, que aconteceu, né, no ano de 395, né, em 395 houve uma partição do Império Romano. O Império Romano foi dividido em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Tá? E na partição do Império Romano, no ano de 395, a Grécia, né, Elas, ficou na parte oriental, tá? Que mais tarde seria chamada de Império Bizantino. E o grego passou inclusive a ser a língua oficial do Império Romano do Oriente. E no mapa, né, a gente já pode ver a cidade de Atenas, que sempre esteve lá. Né? Então, é isso, né? Semana que vem a gente vai falar da parte 3 do programa, que são as 4 últimas províncias, né? Que é a Líbia, a Ásia, a Síria e o Egito. Tá? E na quarta parte eu vou falar dos deuses e explicar um pouco ali a relação dos deuses que a gente vê nas cartinhas do Concórdia com as pontuações, que os deuses dão as pontuações. Então eu vou explicar um pouquinho o que tem a ver ali, tá? Então é isso, espero que tenha gostado e até semana que vem.